Matias, que pergunta a vocês dois se com os desfalques do Bahia, o Vitória fica maior no Barradão ou o momento deles vai pesar mais por estar na zona? E aí, Nelson? Eu acho que mantém o equilíbrio, né? Eu vejo uma possibilidade do Bahia, por exemplo, o Bahia perdeu o William José e perdeu o Gilberto. O Gilberto tem o Arias, eles estão ali, inclusive, a todo instante, alternando, né? Perde a mexida se o Arias sentir alguma coisa. Isso pode ser grave durante o jogo. A saída de William José pode abrir uma possibilidade do Bahia fazer um ataque bem interessante com Ademir, Thiago e Sanabria, né? Ele tem um ataque rápido, ele tem um ataque de enfrentamento de 1 para 1 com drible, porque o Bahia, que tem uma característica de posse de bola, de controle de jogo, sabe que não vai impor isso dentro do Barradão o jogo inteiro. O Vitória vai pressionar também. Vai ter um instante que o Bahia vai ter dificuldade atrás. E tem 3 peças na frente que podem ser decisivas. A posse de bola, mas você tem que saber jogar quando a posse de bola é retirada. Quando eu fico num jogo reativo, eu tenho que ter peças para também funcionar assim, né? Eu acho que o Bahia, se entrar com esse ataque, fica com um ataque bem rápido, bastante perigoso. É um time que tem mais alternativas, mas o Vitória perdeu de 3-1 para o Grêmio, fazendo um bom jogo. Você veja uma coisa, Dito, que é interessante no futebol e que não é bom. É quando você joga bem e perde. Né? Porque quando você joga mal e perde, consertar os defeitos sinalizam que deve melhorar. Quando você joga bem e perde, sinaliza que você está mais ou menos no seu limite. Então, o Vitória fez um jogo bom contra o Grêmio, tomou 3 gols. Um jogo bom contra o Vasco, tomou 4 gols fora de casa. O jogo contra o Ceará, que acabou 1-0 para o Vitória, se todo mundo recordar, o Ceará perdeu uns 3 ou 4 gols e no finzinho perdemos 2, que às vezes acaba 1-0, parece que passou em branco, a defesa funcionou. Não funcionou. Os atacantes aqui perderam os gols, e o zagueiro William Machado também. Então, a tensão defensiva, porque o Vitória tem 100 minutos com os acréscimos para fazer 1-0. Então, não tem que ganhar o Bahia de 3 ou 4. Então, ele vai fazer um jogo comedido, acho eu, um jogo de marcação, um jogo aplicado, e também, né, sendo ofensivo, acho que isso que vai dar imprevisibilidade nesse jogo aí. A necessidade do Vitória de sair dali de trás, a ambição do Bahia de entrar no G4. Bom, vou emendar tudo. Primeiro que o Dudu não vai entrar, não vai jogar, porque assim, seria um crime um treinador pegar Dudu, com o histórico dele, para jogar um Bavi. Um jogo quente desse, né, com toda a tradição de confusão, a pegar Dudu, né, é você pedir para ficar com 1 a menos logo no início do jogo. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Segundo, é muito complicado você tentar avaliar ou imaginar o que vai acontecer num Bavi, porque é diferente. Um Bavi é um campeonato diferente de todos os outros jogos. O que vai acontecer num Bavi a gente não sabe. De repente um time começa arrasador, mete um gol lá, muda toda a estrutura do jogo. Será que vai ser um jogo técnico? Será que vai ser um jogo nervoso, pegado? É muito difícil. Agora, você olhando aí, Nelson falou um ataque. Esse ataque do Bahia, se tiver no dia certo, com essa defesa do Vitória dos últimos jogos, eu volto a dizer aqui, eu vou muito por tendência. A defesa do Vitória, mesmo o técnico que chegou, Jair Ventura, tendo arrumado um pouco o time do Vitória com o Jair Ventura, ele já tem uma cara, né, de um treinador, o que a gente não conseguia ver com o Carille e com o próprio Rodrigo, que teve pouco tempo para trabalhar. Mas esse pouco tempo também o Jair tem, e você já vê um desenho, né? Mesmo tomando 4 gols do Vasco, eu já falei depois do jogo que o Vitória tem tomado gols individuais. Os caras estão errando demais, sabe? Posicionamento, os caras estão errando demais. Tomara que com esse tempo, agora, com essa folga, o Jair Ventura pare para fazer trabalho de fundamentos. Porque, toda bola que vai na área do Vitória é um Deus nos acuda. Os caras se posicionam errado, não tem tempo, o espaço da bola, que a gente já tentou falar para o torcedor aqui o que é isso, sabe? Então é muito complicado. Ou ajusta a defesa, porque não tem essa, preciso ganhar, vou para cima do Bahia. Vai para cima do Bahia, toma pau lá, e aí? Toma 2 gols, e aí? Faz como para recuperar depois? Então tem que ser com calma. O gol sai naturalmente, não adianta forçar, o gol ele não vai sair forçado. Então é muito complicado a gente
avaliar essa questão de Bavi muito antecipadamente. Sabe uma coisa que eu reparei, Nelson? Não sei se você reparou também isso. O árbitro, eu fico imaginando, o árbitro ele precisa de concentração dentro de campo para acompanhar os jogos. Os caras ficam falando o tempo inteiro, Nelson, no ouvido do árbitro. A bola tá rolando e diz, não foi nada, deixa eu seguir. Não sei o quê, cuidado com essa bola aí, vamos prestar atenção, não sei o quê. Pô, o árbitro fica ouvindo aquilo o tempo todo, pô. O cara precisa de concentração para uma partida de futebol, Nelson. Ô, Dito, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que eu esteja errado, porque é uma suposição minha. Eu não tenho base para afirmar isso. Mas olhe bem, tem muita gente no futebol profissional que não tem nada a ver com futebol. Às vezes o cara não tem experiência nenhuma em ter jogado futebol, em ter assistido com frequência, em ter vivido no futebol, e faz um curso e vira árbitro, onde ele toma decisões do jogo. E ao tomar decisões, você tem que ter muita sensibilidade. Como é que você sabe se foi um lance maldoso ou não? Se você não tem vivência naquilo, você só vai ao pé da letra. Então, às vezes, ali tem pessoas com pouca experiência, né, querendo mostrar serviço, dando uma enxurrada de informações que, como você trouxe, às vezes até atrapalha o árbitro. Né? E o pior disso, que é o que está todo mundo assistindo, é o VAR chama, certo? Vê o lance é claro, eles não chegam a um denominador e quando chegam, tomam um posicionamento equivocado. É lógico que o VAR tem também ajudado muitas jogadas, né? Teve uma pesquisa que saiu aí mostrando quantos lances de VAR cada clube participou, quantos teve a favor e quantos o VAR foi contra. Bahia e Vitória, por exemplo, são dois clubes com o VAR foi contra mais do que foi a favor. O time que eu acho que foi mais a favor foi o Vasco. Tem uma relação. Então, são essas situações. Eu vejo gente em todas as áreas, e no arbitragem não é diferente. O cara despenca praticamente da arquibancada direto para um cargo decisivo, que é um cargo de arbitragem, de estar ali de junto, né, com pouco tempo ali, né, por ele ter alguma habilidade ali visual e tal. Pelo menos eu percebo isso, Dito. Eu não vejo muita malícia em alguns lances que são capitais, que são decisivos, que a gente vê que o jogador teve a intenção, que ele deu o migué, fingiu que não deu para alcançar, mas ele derrubou porque quis. Essas coisas que decidem o jogo, eu vejo o árbitro com pouca perspicácia, ao contrário de antigamente, onde esse era o forte dos árbitros, né? Eles não tinham tanto recurso e eles iam muito pela experiência ali também, a vivência. É claro que o VAR é super importante, eu sou a favor, o VAR ajuda muito, mas está faltando essa congruência de informações, é a queixa dos atletas e dos treinadores, é a falta de critério. Aqui, principalmente aqui no microfone, daquilo que eu venho falando aqui, comentando e analisando o tempo todo aqui na Itapuã FM. Porque o cara, Nelsinho é formado, Nelsinho é professor de educação física, e Nelsinho está no futebol igual a mim desde 14 anos de idade. Eu também estou desde 14 anos de idade no futebol. Como eu sou mais velho do que ele, já estou há mais tempo, né, do futebol do que Nelsinho. Nelsinho foi treinador de futebol. Nelsinho sabe tudo, todo o trâmite ali, do que se faz antes, depois, vestiário, então, sabe tudo do futebol. Aí, o que é que eu tenho comentado e analisado? O Nelson educadamente falou aí, mas ele quis dizer aquilo que mais ou menos eu digo aqui. O cara sai da faculdade, aí ele entra no clube de futebol, ele se acha no direito de dizer que está errado fazer aquilo, não está errado fazer aquilo, não, isso aí não pode fazer, isso aqui não pode fazer. Como, pô? O cara está 30 anos vivendo o futebol, porque o futebol é uma profissão totalmente diferente das outras. Você tem que viver aquilo ali no dia a dia para você saber. Às vezes você olha no olho do cara, você tira o cara que seria titular do time, porque você está vendo que o cara está nervoso, que o cara não está para o jogo, sabe? Então, o futebol, você tem que ter o conhecimento do dia a dia lá. Você não pode ir para a faculdade estudar 3, 4 anos e achar que vai chegar lá no futebol e você já vai saber. Não é assim. Lá é que você vai começar a aprender, lá dentro, lá no futebol. E sobre a pergunta do cara, eu vou ser muito sincero. Não acho legal, não. Não acho legal, não. Você pode até ficar chateado comigo, mas não acho legal, não. Sabe por quê? Porque já existe um trauma de alguns torcedores com alguns jogadores. Aí você abre o treino, vamos lá, que na segunda-feira vamos abrir o treino para a torcida
do Vitória ir lá acompanhar o treinamento. E o técnico faz um trabalho, sei lá, um coletivo ou um rachão, sei lá, que ele vai fazer lá. E aí o Cáceres, o cara chega por trás do Cáceres e faz um gol. Aí você vai lá daqui para casa, aí essa porcaria, esse lateral ruim, tira essa porcaria aí, vai deixar essa porcaria. Já pensou? Como é que o jogador vai se sentir? Como é que vai ficar o elenco, o grupo? Então, gente, eu não acho legal, quanto mais numa véspera de Bavi. Não acho legal, não. Quer comentar, seu Nelsinho, sobre isso, sobre esse assunto? Eu acho que o momento que o Vitória vive é um momento que o máximo de tranquilidade que ele puder ter para trabalhar é melhor. Entende? Claro que o torcedor, quando fala, na intenção de ajudar, né, de levar aquela energia e tal. Mas o Vitória está pressionado, porque ele está mal posicionado. Ele já olhou a tabela cada dia com o seu sofrimento. Não adianta estar pensando na rodada lá na frente. E que vai exigir muita organização, né? Zero de erro, zero de brechas, né? Tudo ocorrendo da melhor forma possível para você ter uma equipe com a cabeça exclusivamente voltada para jogar futebol, né? O atleta de futebol, ele é corporativista e ele é inteligente. Em grupo, ele é inteligentíssimo. Então, os problemas políticos que o Vitória vive fora, eles não devem entrar. Porque se o jogador percebe que os resultados negativos não são somente de responsabilidade dele, tem outros problemas no clube, ele divide essa responsabilidade. Isso é até natural do ser humano, que é aquela frase feita, né, Dito, que o cara diz assim, isso já veio errado de lá. Isso aqui não é a gente sozinho. Então é preciso entregar tudo perfeito ao atleta. Fisioterapeuta, nutricionista, o campo ideal, material, salário em dia, tudo certinho. Porque a responsabilidade maior é da comissão técnica com os atletas. Esses têm que viver naquele espaço. O campo de futebol, o local de treinamento, é um local sagrado. Não é para entrar o diretor, com o uniforme, com a roupa dele pessoal, e entrar no meio do campo para assistir treino. Não é para ter pessoas estranhas ao dia a dia, né? É um ambiente ali. Então, uma decisão dessa passaria, aí dito, eu vou em parte só lhe dar uma outra opção, passaria até pelo próprio posicionamento do grupo de jogadores com treinadores, assim, não, a gente quer. Ou então, não, tira isso. Porque aí é aquele ambiente interno que sabe a necessidade que está precisando. Olhando de fora, eu concordo com o Dito em não colocar. Mas tem alguns instantes dentro que até uma presença positiva ajuda, né? É porque Dito deu o exemplo do coletivo, né? Onde o coletivo tem jogadas, né? Onde tem erros, onde tem... Mas você pode trazer para um outro tipo de ação que possa ali gerar uma certa energia, mas é controverso. Eu acho que os atletas e o treinador e a comissão têm que definir isso. Rezende tem que ir para a zaga. Rezende não é volante. Olha o Rezende jogando bem, porque esses caras de frente, eles podem jogar bem. Nenhum deles, Bruno Guimarães, André, esse Casemiro que vai ser titular, nenhum tem um molejo de girar o corpo, né? De meter uma bola. Não é deles, sabe? Então, assim, é lamentável o que a gente tem hoje. São ainda? É só um dado rapidinho. O maior artilheiro da seleção é Neymar. Não esse Neymar agora. O Neymar mais leve, com a produção maior. Ele é o jogador com mais gols. O segundo é Pelé. Você pegar os 8 primeiros artilheiros, estarão nesse bloco. Pelé, Zico, Neymar, Bebeto, Ronaldo, Romário. Eles estão nesse bloco dos 8, 9 maiores artilheiros. Pega os números de Vini Júnior na seleção, os números de Rodrigo na seleção. São baixíssimos. Pouquíssimos gols, poucas assistências. São números muito tímidos. O que é que nós estamos esperando para vencer a Copa, digamos assim? Que eles entreguem números, aí eu vou usar a palavra que Paulo Cerqueira gostava de usar. Eles entreguem números diametralmente opostos ao que eles têm agora. E está na expectativa, entendeu, Dito? É o time que está na zona do rebaixamento, faltam 5 rodadas e a gente quer que ele ganhe os 5 jogos que faltam. Então, a situação do Brasil, você fica nessa esperança. Por que você tem um pouquinho de esperança? Uma coisa que eu aprendi, às vezes digo para
alguns amigos meus que ainda trabalham no futebol, eles ligam para mim, pô, não sei quem não sabe sustentar a linha de 4, não sei quem é ruim fazendo isso. Eu digo, não duvide de jogador. Não crave comportamento de jogador, porque o jogador ele surpreende na frente. Não um pé duro, né? Mas um jogador que é mediano, às vezes você está ali tendo uma visão dele, mas ele tem uma qualidade, aí ele acerta e aí fica como. Então, é igual a seleção. Eu vou cravar que Vini Júnior, eu não sou louco dizer que ele e o Rodrigo nunca vão jogar bem, porque ele pode, né, encontrar um bom futebol e decidir partidas importantes. Mas os números deles dois são bem abaixo do que outras duplas, como o Dito bem trouxe, né, cravaram, marcaram época, aí Mila e Careca, Bebeto e Romário, os mais recentes, Ronaldo e Rivaldo, e por aí vai, né? Tem mais torcedor participando com a gente pelo 94040100. Daqui a pouco tem sorteio, viu? Já estou anotando aqui os nomes e os números de vocês e vou sortear aqui no sorteador. Infelizmente não tenho como colocar aqui na tela, mas vocês confiam que esse programa tem credibilidade demais. Deixa eu colocar o áudio então do torcedor no 94040100. Hamilton do Alto da Terezinha. Boa noite, Luana, Dito e Nelsinho. Dito, uma preocupação, será que o gramado vai ter plenas condições para esse jogo contra o Grêmio? Graças a Deus, toda a comissão decidiu trocar esse gramado, né? E dar condições para os nossos atletas desenvolver um grande futebol. Boa noite, Hamilton do Alto da Terezinha. Tá aí, Hamilton, Dito, falando do gramado. É a política do time, né? Agora, clichê, e vamos dizer isso até no dia do jogo. Não tem favoritos. Sinceramente, não tem a vantagem do Vitória jogar dentro do seu estádio, com seu torcedor, a gente sabe que ela é muito difícil, e a do Bahia vive um momento muito de mais tranquilidade. O Bahia tem jogado bem melhor do que o Vitória, o Bahia está aí na zona de Libertadores da América, né? Tudo isso fortalece como é que se diz? Os jogadores estão, né, num momento muito bom, estão confiantes, né? Isso é importante num Bavi como esse. Em relação ao time que jogou contra o Flamengo, em relação ao time que jogou contra o Flamengo, ele não tem Gilberto, ele não tem Everton Ribeiro e não tem William José. Se ele fizer o feijão com arroz, que ele vai esconder até 30 minutos antes do jogo, que é natural, mas se ele fizer o trivial, Arias, o garoto Nestor e o Sanabria com o Thiago virando centroavante, Ademir, Thiago e Sanabria na frente, Acevedo, Nestor e Jean Lucas, né? Acho que é por aí. Pode ter uma mudança ou outra, mas eu